Portanto, o fato é, se um molusco é capaz de mudar sua maneira de pensar e se comportar no mundo, quanto mais ainda o ser humano o é. A lesma do mar não pensa, não sabem fazê-lo. E não pode haver nenhum ignorante ou analfabeto que não seja capaz de saber disso. Os narcisistas patológicos, especialmente o do tipo grandioso ou sabichão, são análogos à lesma do mar. Verdadeiros mimetistas, camuflados em busca de suas vítimas e submetê-las aos seus abusos através da manipulação dos seus sentimentos e emoções. Esse é o efeito narcótico neuroplástico que fazem até as vítimas narcísicas não perceberem pela alienação de que lesmas não pensam, estão como que narco-hipnotizados de esquizofrenia psiconarcoplástica. Agora, também em nova versão, falsos terapeutas, sectários religiosos, falsos doutores e falsos psicanalistas ou psicólogos. Narcisistas buscam sempre aplausos, validações e a admiração externa e te utilizam como ferramentas para alpinismo social. Por isso, por mais esdrúxula e bizarra que seja, é assim que eles se assemelham, com a inteligência e artes manhas de moluscos. Vou usar a lesma do mar como exemplo para conectar neuroplasticidade ao narcisismo patológico. A analogia gira em torno de como cada sistema lida com recursos externos. Veja, não é de se admirar que tais lesmas ou moluscos também usam de estratégias parasitárias e adaptações com finalidades de enganar a certos predadores, camuflando-se no ambiente e fagocitando algas e roubando inteligentemente dos seus recursos, habilidades e funções. Apesar delas, esses moluscos ou lesmas possuírem certa inteligência e plasticidade neuronal dotados pela natureza, eles não pensam e nem o sabem. Não foram feitos para pensar, apenas estão programados pela existência. Um bom exemplo do seu parasitismo é quando lesma come a alga e guarda o cloroplasto vivo dentro dela. Ela sequestra uma função pronta, fotossíntese, e a integra ao próprio metabolismo. Assim, o narcisista que pensa que esses seres pensam também sequestra funções e habilidades alheias, as suas vítimas se apropriando como se fossem delas mesmas e, ao mesmo tempo, sabotando-as sem que suas vítimas o percebam e ainda criando extensões de si mesmo. É importante lembrar que todos os seres que aprendem algo, sejam quadrúpedes, répteis e aves, também desenvolvem neuroplasticidade e isso não é de se surpreender. Mas para certos narcisistas grandiosos, lesma do mar é um ser pensante. Os narcisistas não produzem nada realmente próprio, mas sempre de ideias terceirizadas. No princípio, a captação seletiva é a integração. O recurso externo só funciona porque a lesma tem a estrutura interna para hospedá-lo sem o fator destruição. Similarmente, o narcisista patológico como no bombardeio de amor. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reorganizar conexões neurais baseado na experiência. Mas não se engane, moluscos não pensam, nem o podem. Mas alguns narcisistas que se acham muito inteligentes acreditam que sim. A cleptoplastia neural. Como o próprio nome diz, cleptoplastia, ou seja, kleptos, roubar, plastia, elasticidade. Através de manipulações e artimanhas, o narcisista rouba suas ideias e as sequestram como suas próprias, enquanto te sabota. Ele não busca só função, busca validação. Ele não integra a função ao sistema para gerar algo novo. Ele consome a admiração, empatia, energia do outro e descarta quando o suprimento se seca. Mas a diferença está aqui. Lesma pega o cloroplasto, mantém vivo, gera energia para si e não mata a alga imediatamente. É simbiose parasitária estável, há um perfeito equilíbrio na natureza. Já o narcisista pega a validação, usa para inflar a grandiosidade e o processo esgota a fonte. É parasitismo destrutivo. O hospedeiro entra em burnout, depressão, vai embora e em casos mais graves se tornam pacientes psiquiátricos, morte social, morte psicológica ou até mesmo física.
Esse tipo de parasitismo não respeita a natureza. O narcisista não tem cloroplastos internos. Falta estrutura de autoestima, empatia, senso de valor próprio. Então ele vira dependente do recurso externo para existir. Sem suprimento, o sistema colapsa. Narcisistas só sobrevivem porque há hospedeiros, só sobrevivem no meio social e não isoladamente. A lesma do mar, em uma relação natural de cleptoplastia, consegue viver em harmonia. Já os narcisistas, eles se alimentam da sua luz e já sabem até como será o fim do relacionamento. A lesma te mostra o meio termo. Ela só consegue roubar porque evoluiu as estruturas certas. O cérebro só consegue aprender se tiver base. O narcisista não. Ele não evoluiu essa estrutura. Não aprende com a experiência, a não ser para aprimorar suas táticas de manipulações por não saber desenvolver empatia e compaixão. Então, vive em um loop de dependência eterna. Sem o seu hospedeiro, ele não sobreviveria. Por isso, é muito importante remover os suprimentos narcísicos. Assim, eles morreriam de inanição por falta de validação e não existiria sem isso. A lesma do mar não pensa. Moluscos não pensam, mas alguns narcisistas acreditam que o seu conhecimento da realidade os fazem pensar pela neuroplasticidade. Portanto, o fato é, se um molusco é capaz de mudar sua maneira de pensar e se comportar no mundo, quanto mais ainda o ser humano o é. Portanto, o fato é, se um molusco é capaz de mudar sua maneira de pensar e se comportar no mundo, quanto mais ainda o ser humano o é.